santo dia do Senhor, é bom salmos de louvor, o grande eterno Deus honrar e sua graça proclamar. Ao despertar me alegrarei da graça que em Jesus provei, a noite ardente gratidão me vem encher o coração. Minha alma se levantará e jubilosa cantará em doces hinos ao louvor do meu benigno Salvador. Quão sábias tuas obras são, nos causam grande admiração. Os teus ensinos, ó Jesus, revelam a divina luz. A igreja fazes florescer, por todo o mundo se estender. Os ímpios não subsistirão, mas como as ervas secarão. Ó Deus glorioso, nos darás contigo em Cristo santa paz. Cantar queremos teu louvor, és reto e justo, ó bom Senhor. Santo dia do Senhor, é bom salmos de louvor, o grande eterno Deus honrar e sua graça proclamar. Ao despertar me alegrarei da graça que em Jesus provei, a noite ardente gratidão me vem encher o coração. Minha alma se levantará e jubilosa cantará em doces hinos ao louvor do meu benigno Salvador. Quão sábias tuas obras são, nos causam grande admiração. Os teus ensinos, ó Jesus, revelam a divina luz. A igreja fazes florescer, por todo o mundo se estender. Os ímpios não subsistirão, mas como as ervas secarão. Ó Deus glorioso, nos darás contigo em Cristo santa paz. Cantar queremos teu louvor, és reto e justo, ó bom Senhor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um culto. Que Deus possa abençoar cada um de nós neste momento de culto, em que queremos louvar, agradecer ao nosso Deus
e também ouvir sua palavra, seus conselhos, sua orientação para a nossa vida. Saudamos e cumprimentamos também aqueles que nos acompanham pela internet, pela nossa página no Facebook. Que Deus os abençoe aí onde estão. O tema do culto de hoje é testemunhando com coragem. O personagem do culto de hoje é o profeta João Batista. João Batista, a história que vocês conhecem bem, a história de João Batista. João Batista foi aquele que batizou Jesus. Ele era parente de Jesus, era primo de Jesus. E ele foi enviado, ele nasceu com essa missão especial de preparar as coisas, de preparar as pessoas para Jesus iniciar o seu ministério. A história de João Batista termina de forma trágica. Ele foi morto, Ele foi morto a mando de Herodes, foi decapitado, E é justamente esse trecho da história que nós vamos, que será lida no culto de hoje, que nós vamos meditar sobre ela. É uma história triste, que aparentemente não tem nenhuma lição a nos ensinar, Aparentemente, mas tem. E queremos então aprender de João Batista, dessa história triste, mas de grande ensinamento para nós hoje. E vamos então aproveitar este momento para meditar sobre a coragem de João Batista e que nós assim possamos nos inspirar dele e também testemunhar a nossa fé com coragem. Vamos então cantar o primeiro hino, esse belo hino, Exultantes te adoramos, e que Deus abençoe cada um de nós neste culto. Fiquemos de pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abre, Senhor, os meus lábios,
e a minha boca manifestará o teu louvor. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos. Ó Deus de toda sabedoria e amor, chegamos à tua presença para te louvar, adorar e renovar a nossa promessa batismal. Hoje queremos reconsagrar o corpo, a alma e todo o nosso ser ao teu serviço. Abençoa o nosso culto e concede-nos corações e mentes atentos à tua palavra e uma proveitosa participação na Santa Ceia. Que o corpo e sangue de Jesus nos purifiquem de todo o pecado e nos conservem na fé verdadeira até a hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, de forma sincera, vamos nos aproximar de Deus, que é o nosso Pai, e vamos confessar a Ele os nossos pecados. Do fundo do coração, vamos pedi-lo que nos dê o seu precioso perdão, por amor a seu Filho Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz. Senhor Deus, eu venho a Ti humildemente e Te confesso os meus pecados. Sei que os cometo diariamente, por pensamentos, palavras e ações, e nem sempre percebo que estou pecando. Outras vezes sei que estou pecando, mas ignoro a Tua lei e vontade, e acabo me acostumando com o pecado. Por isso, sei que mereço o seu castigo. Senhor, reconheço que sou falho e pecador, e arrependo-me sinceramente. Amado Pai, reconheço que por minhas próprias forças não sou capaz de limpar o meu coração dos meus pecados, mas confio na Tua graça revelada em Teu Filho Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, eu peço que conceda o perdão dos meus pecados através do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado no Calvário. Amém. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos assegura que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Tendo, pois, confessado os nossos pecados e pedido que o Espírito Santo nos guie para uma vida em conformidade com a vontade de Deus, podemos ter certeza de que Ele nos perdoou e está conosco em todos os momentos. Amém. Amém. Nós vamos seguir com o Salmo. Eu escuto que o Senhor está dizendo, para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para ele. Podeis sentar, cantaremos o hino a seguir. Erguei
pode entre nós progredir, e o reino glorioso de Cristo expandir. Erguei-vos, cristãos, vosso Rei vos chamou, e o facho de glória e verdade levai-o com fé e esperança em Jesus, fazendo nos lares brilhar sua luz. Erguei-vos, cristãos, e com fé como os pais, vossa obra fazei como filhos leais, na Bíblia afirmados com muita oração, marchai para a frente na santa missão. Erguei-vos, cristãos, logo vem do Senhor, ó quantos ignoram o teu Salvador. Honramos a fim destas almas chamar, enquanto as podemos a Cristo levar. Erguei-vos, cristãos, não podeis hesitar, Jesus prometeu vossos passos guiar, e sempre convosco nessa obra estará, e quem for fiel, justo prêmio dará. Nós vamos ouvir a leitura da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. O Demar fará esta leitura. Leitura sugerida para este final de semana, esta semana, o sétimo domingo após Pentecostes. Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Encosta bem perto da boca. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaríamos seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Este plano é unir nosso tempo certo debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus.
A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus lhe dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvamos a sua glória. Obrigado, Valdemar. Até aqui a leitura. Então, este texto, uma carta de Paulo aos cristãos de Éfeso, Paulo inicia a sua carta fazendo um resumo, né, do plano salvífico de Deus. Então, Paulo começa escrevendo que Deus resolveu salvar o ser humano após a sua queda em pecado, né? E essa salvação se daria por meio de Jesus Cristo, que nasceria no momento oportuno, no momento certo, e que ensinaria, que morreria na cruz para salvar toda a humanidade. E Paulo, então, diz aos cristãos que aqueles que creem, aqueles que creem são portadores do Espírito Santo, são escolhidos de Deus, são herdeiros de Deus e são propriedade de Deus. Então nós somos propriedades de Deus, nós pertencemos a Deus, né? E por isso, como diz o texto, nós devemos louvar a sua glória. É por isso que aqui estamos, né? Nós queremos louvar a glória de Deus, louvar esta maravilhosa graça, né? Como ele diz aqui, como é maravilhosa a graça de Deus. Deus nos ama, Deus nos salva, Deus nos perdoa, Deus nos providencia o necessário para a nossa vida neste mundo e também nos providencia o necessário para a salvação. O fato de termos a oportunidade de livremente ouvirmos a palavra de Deus, recebermos o perdão dos pecados, fortalecermos nossa fé, conhecermos o Evangelho. Nós temos a oportunidade de conhecermos o Evangelho. Quão ruim, quão infeliz é você desconhecer as coisas. Aquela pessoa que desconhece as coisas, ela é insegura, né? Se você, né, em determinado local, por exemplo, você vai fazer uma viagem, se você não conhece a estrada, não sabe se está perdido ou não, você fica inseguro. Você fica inseguro. Em qualquer assunto, se você não conhece, você não se sente seguro. E quando você conhece a palavra de Deus, você se sente seguro. Como diz o texto aqui, você tem certeza de que Deus nos dará liberdade e de que Deus nos salvará. Então, louvemos a glória de Deus por sua maravilhosa graça. Vamos também ouvir agora a leitura do Evangelho. Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29. Quem puder, pode ficar de pé. É o relato da morte de João Batista, da qual nós falamos no começo, em que João, infelizmente, teve este fim trágico por anunciar, por apontar para Jesus, por anunciar o plano da salvação. Marcos 6, versículos 14 a 29, que diz assim: O rei Herodes ouviu falar de tudo isso, porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta, como aqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele. Agora ele foi ressuscitado. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem tinha se casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo. Mas
Não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João. E quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. No dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir. E a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na presença dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia e cortou a cabeça de João. Pôs num prato e deu à moça, e ela entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram e levaram o corpo dele e o sepultaram. Até aqui a leitura, que servirá de base para a nossa reflexão, nossa meditação logo mais. Nós vamos confessar nossa fé de acordo com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podeis sentar, nós vamos cantar mais um hino. Ergue-se o estandarte. Circundando a cruz, luta contra as trevas, luta contra o mal. Vamos à peleja, Santa Divinal, dar combate ao erro, à superstição. Proclamando aos homens Cristo a redenção.
ser de valor eterno, glória veja ter a quem quer segui-lo. Eis que de Jesus ergue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Salvador, confio em teu grande amor, entro na batalha com perante ardor, a quem teu serviço saiba a cruz tomar, e teu santo nome hoje e sempre honrar. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Embora ainda não haver meios de comunicação, né, nem imprensa, a fama de Jesus corria tanto que chegou até mesmo aos ouvidos de Herodes, que era o tetrarca da Galileia. A Palestina havia sido dividida em 4 regiões, e por isso elas eram chamadas de tetrarquias, 4 regiões, por isso eram chamadas de tetrarquias. E Herodes era o governador, o tetrarca de uma delas, no caso da Galileia. E esse Herodes, ele era judeu, né? Ele era um governador, né, designado para ser, né, o tetrarca da Galileia pelo imperador romano, mas ele era judeu. E ele havia se casado com a filha do rei da Arábia, mas ele a rejeitou por causa de Herodias, a irmã do seu meio-irmão Filipe. E o texto nos revela que ele manteve uma relação incestuosa com ela, por ela ter sido mulher do seu meio-irmão. Essa história era conhecida, notória de todos. E então João Batista entra na história. Vale a pena recapitular algumas coisas a respeito dele, de João Batista. Como nós dissemos no começo, João Batista foi o precursor de Jesus. Foi ele quem falou a respeito de Jesus. Foi ele o primeiro a falar, olha, Jesus vem aí, né? Foi ele falou que Jesus viria, e ele preparava o povo para recebê-lo. Foi João Batista que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
João Batista também batizou Jesus e em sua pregação chamava o povo ao arrependimento, denunciando seus pecados e apontando para o perdão de Deus em Cristo, e orientando as pessoas a abandonar o pecado e a viver uma vida nova. Ele falava claramente, ele era direto, falava sem rodeios, de que a nova vida em Cristo implicava no abandono do pecado e do erro. Como nós vimos no texto, João Batista denunciou o grave pecado de Herodes, afirmando que não era lícito que ele possuísse a esposa do seu irmão, do seu meu irmão, né? E ele disse assim, né? Aqui diz o texto, João Batista tinha dito que pela nossa lei você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. E então, tentando calar João Batista, Herodes mandou prendê-lo. O texto diz que Herodes temia João Batista, porque ele sabia que ele era um homem santo, um homem correto. Ele como judeu também, né, que conhecia também, em parte, as profecias, o Antigo Testamento, ele, quando ouvia João Batista, ele ficava perplexo, né? Ele tremia nas bases, pois ele sabia que João estava falando a verdade. Herodias, por sua vez, não suportava o fato de João denunciar a relação incestuosa que ela vivia com Herodes. E por isso ela, como diz o texto, ela odiava João Batista e queria matá-lo. A ocasião que isso aconteceu, então, foi a festa do aniversário de Herodes, quando diante dele, dos convidados, a filha de Herodias, o nome dela era Salomé, né? Aqui no texto ela não relata o nome dela, mas era Salomé. Em outro evangelho ela é citado o nome dela. Então a filha de Herodias, amando dela, né, encenou uma dança, né? Ali fez uma apresentação de uma dança sensual, praticada naquela cultura. E Herodes, certamente alcoolizado, impressionado com a performance da moça, jurou-lhe que daria o que ela queria, qualquer coisa que ela pedisse, nem que fosse a metade do seu reino. Aí, orientada pela mãe, a moça pediu a cabeça de João Batista. Herodes, né, se desgostou, ele não gostou muito desse pedido, mas por causa do juramento que fez e das pessoas que ouviram ele jurar, ele pediu então que o executor fosse e decapitasse João. E não demorou para que a cabeça de João Batista fosse entregue num prato. E fosse entregue à moça num prato e ela a levou à sua mãe. E o texto encerra relatando que os discípulos de João Batista vieram, tomaram seu corpo e o sepultaram. Assim termina a história de João Batista. Como eu disse, essa história trágica, muito triste. Na semana passada, nós refletimos sobre o relato da ida de Jesus a Nazaré, a sua terra natal, a sua terra onde ele passou sua infância, e nós vimos sobre a sua pregação lá, com as pessoas do seu povo, os concidadãos de Jesus, que o rejeitaram, que o desprezaram violentamente, a ponto de o ameaçá-lo, a ponto de querer matá-lo. Hoje refletimos sobre a morte, o relato da morte de João Batista. O que será que esses textos têm em comum? Que pontos os ligam? Que reflexões podemos extrair para a nossa fé e para a nossa vida cristã hoje? O texto da semana passada relata o relato da violenta rejeição de Jesus em Nazaré, nos mostra como a pregação do Evangelho encontra barreiras, empecilhos, aversão e desprezo. Às vezes, até mesmo entre o próprio povo de Deus. No relato de hoje, nós lidamos com as barreiras externas, especialmente no confronto da pregação do Evangelho com o mundo de hoje. O mundo em um tempo que se caracteriza pela confusão moral, pela perda completa das referências, pelo abandono da verdade
e pelo fato de cada pessoa criar, inventar a sua própria verdade. E isso não parece ser tão novo assim. Herodes, à luz do sol e à vista de todos, tomou a esposa do seu irmão Filipe e vivia com ela tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Sua consciência estava amortizada. Seu coração não acusava o erro. Suas atitudes pareciam modernas, novas, descoladas para o seu tempo. E entre nós, não corremos o risco também de abandonar as verdades de Deus e trocá-las pelas conivências do nosso tempo? Porque nós temos a tendência de concordar com tudo, de aceitar, mesmo que seja contra os mandamentos de Deus, contra a sua vontade e sua palavra. E por fim, corremos o risco de acabar concordando com o pecado. E para continuar nele, negamos até a palavra de Deus. E sabemos que não existe pecado maior ou menor. Pecadinho, pecadão, pecados são pecados. O que não podemos fazer é achar que tudo é normal. Isso poderia ser dito em relação a uma porção de coisas, né? O próprio adultério, o desrespeito, a intolerância, a desonestidade, a corrupção e assim por diante. E que também não devemos ser moralistas nem legalistas, achar que eu sempre sou o certo e ficar apontando o dedo. Todos nós somos pecadores e não devemos nos acostumar com o pecado e nem negá-lo, fazer de conta que ele não existe. Ou como muitos afirmam, hoje todo mundo faz assim. Então não está errado. Porque existe negacionismo também em relação ao pecado e à palavra de Deus. Romanos 12, 2 já nos dizia: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus as transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Chama atenção também para a oferta de Herodes à moça, que dançou, a filha de Herodias, onde Herodes promete dar a ela tudo o que ela pedisse. O que ela pedisse, peça o que você quiser. Aí eu fiquei pensando, se alguém rico ou poderoso também fizesse uma oferta dessa a nós, peça o que você quiser e eu vou te dar. O que será que nós pediríamos? O que será que você pediria? E vocês sabem que Jesus fez uma oferta parecida com a de Herodes, lá no Sermão do Monte. Ele disse assim: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Jesus estava aqui falando da oração e de que devemos pedir se necessitamos. Devemos pedir se necessitamos e Ele vai nos atender, a porta vai se abrir, Ele vai nos dar. Mas Ele diz também que nós devemos agradecer pelas coisas que pedimos e recebemos. Interessante também é o pedido do rico e poderoso rei Davi, lá no Salmo 27. Ele pediu a Deus, o Senhor, eu pedi uma coisa. O que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Interessante. Pedir para viver na casa de Deus. E apesar do salmista dizer que esse era um único pedido,
Pedi uma coisa, ele disse aqui. Era um único pedido. Nós sabemos que esse pedido, ele contempla todas as coisas que nós precisamos aqui neste mundo e também das coisas que nos levarão à eternidade lá no céu, pela fé em Cristo Jesus. Pois Jesus mesmo disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Né? Coloque Deus em primeiro lugar. As outras coisas virão naturalmente. Deus vai nos abençoar, Ele nos dará. Né? Peçam e vocês receberão. Irmãos e irmãs, amigos, Deus nos fez seus filhos pela fé em Cristo. Nós ouvimos na leitura de Efésios. Deus nos fez seus filhos pela fé em Cristo. Fomos comprados pelo preço do sangue do Filho de Deus derramado na cruz. Somos agora chamados a testemunhar a mensagem do Evangelho ao mundo. Obviamente que nós não precisamos ser radicais, nem deselegantes, e nem fundamentalistas, nem desrespeitosos. Precisamos, com sabedoria e a inteligência que Deus nos dá, com muita humildade, dizer claramente, principalmente para nós mesmos, o que é o pecado e o quanto ele desagrada a Deus, o quanto ele torna as pessoas infelizes, quanta ruína e destruição ele ocasiona, porque o pecado tem consequências. Sabemos muito bem. A causa da infelicidade das pessoas é o pecado, porque ele traz ruína, ele traz desgraça, ele traz consequências. Mas o mais importante que precisamos dizer é que Deus, em seu amor e bondade, em seu coração cheio de misericórdia e graça, Ele perdoa esses pecados. Felizmente, Deus perdoa os pecados. Ele apaga as transgressões e esquece. E Ele é capaz de dar a cada ser humano, pela fé em Cristo, um coração novo, que se alegra em viver de acordo com a vontade de Deus. O nosso tempo, o mundo, precisa muito do nosso tempero, precisa muito do nosso testemunho. Nós somos o sal da terra. E nós vivemos num tempo de completa escuridão, na qual Deus nos colocou como luzes do mundo. Vós sois a luz do mundo. E nós conhecemos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E Deus nos dá o privilégio de crescer no conhecimento de sua palavra, com uma dupla finalidade: consolar e enriquecer os nossos próprios corações e também testemunhar aos demais, ao mundo. Não tenha dúvida, irmão e irmã, de que as pessoas à sua volta, sem Deus, estão desorientadas, estão perdidas, infelizes, sedentas, precisando do seu testemunho amável, cordial, porém sólido e consistente. Muitas pessoas, até mesmo supostamente cristãs, adeptas a denominações religiosas, também encontram-se inseguras, confusas em sua fé e vida cristã. Observe a sua volta. Aproveite as oportunidades. E lembre-se, antes de mais nada, é necessário que você se abasteça no ler diário da Palavra de Deus, na vinda constante à igreja, na participação frequente da Santa Ceia, para que você, perdoado, abastecido, você testemunhe ao mundo. Não se deixe impressionar com as reações. Não se impressione com o barulho. As reações podem ser as mais adversas possíveis.
Não tenha medo de, se for o caso, sofrer por causa do Evangelho. Mas vá em frente. Jesus estará com você. Amém. Fiquemos de pé. Que a paz de Deus, que vai além da nossa sabedoria, guarde-nos na fé em Cristo Jesus para todo sempre. Amém. Nós vamos orar pelos aniversariantes da semana. No dia 4, no dia 6, completou mais um ano de vida, a dona Nelly Vita. E no dia 7, o Paulo Mauer, completou mais um ano de vida. Nós vamos orar também pela Loracicni, a irmã da dona Marli Podatz. A Lorici, ela pediu para agradecer pela sua recuperação. No culto passado nós oramos por ela passou por uma cirurgia delicada no coração, e ela então pede para que nós oremos agradecendo pelo cuidado que Deus teve com ela e pela recuperação. Vamos orar também pela dona Salete Hack, irmã da Nelson, que está tratando de sua saúde, está enferma. E vamos orar também pelos familiares do pastor Eldo Bredoff. O pastor Eldo Bredoff faleceu ontem, e nós vamos então orar para que Deus console a família enlutada. O pastor Eldo era pastor em Curitiba, né? Já tinha uma certa idade, né? Não sabemos a causa do seu falecimento. Vamos orar para que Deus console aquela família. Oremos ao Senhor. O Senhor Deus, chegamos diante de Ti agradecidos por nos teres recebido como Teus filhos, através da obra de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Desde que o enviaste, tornaste o nome dele conhecido, através das obras que realizou. Nós o conhecemos desde o nosso batismo e através do Evangelho. Somos testemunhas de que não há nome mais sublime do que o nome de Jesus, e este nome nos redime e das trevas nos reluz, como diz o hino. Ó Santo Espírito, nós te adoramos, pois nos chamaste à fé em Jesus Cristo como nosso Salvador e nos preservaste na fé. Concede-nos firmeza na fé em Jesus Cristo, para confessarmos que Ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, e para testemunharmos que Ele é o fundamento da igreja e da nossa vida. Ó Salvador Jesus Cristo, em nosso lugar, pagaste por nossos pecados e culpa. Sem a Tua graça, obra e amor, nem a igreja e nem a nossa vida teria sentido e valor. Não permita que nos afastemos de Ti, muito menos que firmemos a nossa fé em outro fundamento que não sejas Tu, ó Senhor. Continue nos dando o Teu amor através de Tua palavra e da Santa Ceia, para que sejamos fortalecidos e assim testemunhemos com coragem o Teu Evangelho, a salvação pela fé em Teu Filho Jesus. Rogamos ao Senhor por aqueles que não Te conhecem como Salvador. Usa-nos como Teus instrumentos para levar a eles o Teu Evangelho,
para que te conheçam como o caminho, a verdade e a vida, o único meio de chegar ao Pai. Ó Santíssimo Deus, como pessoas amadas e salvas por Ti, ajuda-nos a viver de acordo com a Sua vontade e a professar nossa fé em Jesus. E em meio às tempestades da vida, às dificuldades, pandemias, luto, pedimos força, a força do Teu Espírito Santo e da graça do Teu Filho Jesus Cristo, para não desanimarmos, nem desistirmos. Amado Pai, oramos pelos aniversariantes da semana, a Nelly Witt e o Paulo Mauer. Agradecemos por mais este presente, mais este ano de vida dado a eles. Continue a protegê-los e guardá-los. Continue a dar-lhes muitos anos de vida e muitas bênçãos. Também ajuda e proteção. E que eles permaneçam em Teu caminho. Oramos, Senhor, pela dona Loreci Knie, que passou por cirurgia e está se recuperando. Agradecemos pelo cuidado que teve para com ela, agradecemos, ela está feliz e agradecida por Tua presença, ela está agradecida também pelas orações nossas e de todo o povo. Permita que a dona Loreci permaneça bem, se recupere completamente. Oramos, Senhor, também pela dona Salete, a Salete Hack, que reside em Alecrim, que é a irmã da Nelce. Oramos, Senhor, pela sua saúde, dê a ela força e ânimo, abençoe o tratamento que ela está fazendo, que ele possa ser bom e eficaz e que ela possa melhorar. Fique com ela e com toda a sua família. Oramos, Senhor, também pelo pastor, pelos familiares do pastor Eldo Bredoff, que infelizmente veio a falecer no dia de ontem. Oramos para que abençoe sua esposa, a viúva, os filhos, as filhas, os genros, os netos e os demais amigos. Abençoe todos aqueles que sofrem a perda do pastor, ele que pregou a sua palavra, deixou um legado, um exemplo, foi um grande pastor. Consola os enlutados, que abençoe, Senhor, todos os demais que estão enlutados, que sofrem a perda dos seus queridos. Oramos, Senhor, para que nos abençoe e nos proteja. Abençoe, Senhor, este momento que estamos vivendo, a pandemia. Estamos mais esperançosos e felizes com a queda nos índices de contaminação e também a queda no número de mortes. Ajude, dê consciência a cada um para que possam tomar medidas e cuidados necessários para que as melhorias possam acontecer ainda mais rapidamente. Fique conosco, fique com as autoridades, fique com aqueles que estão diretamente envolvidos na gestão da pandemia. Abençoe também as ofertas, abençoe também a ceia. Fique conosco sempre, Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que é o cabeça e é o fundamento da igreja. Amém. Podeis sentar durante as ofertas e vamos cantar o hino a seguir.
porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei minha cruz e por uma coroa trocar. Veja a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante deixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Essa cruz tem pra mim, tem encanto sem fim, porque nela achei salvação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. E com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nós vamos ficar de pé, nós vamos seguir com a celebração da Santa Ceia. Na Santa Ceia nós estamos lembrando que Cristo morreu para o perdão dos nossos pecados. A morte de Jesus na cruz lembra da gravidade dos nossos pecados e também da grandiosidade do seu amor por nós. Na Santa Ceia, Ele nos dá o perdão dos nossos pecados. E aquele que recebe o perdão dos pecados é também fortalecido na fé, na certeza da vida eterna e recebe forças para viver sua vida cristã de amor a Deus e de amor ao próximo. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é, o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória minha.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este é o cálice, este é o novo testamento no meu sangue, que foi derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Come, chega a vida para Cristo, morto na cruz.
puder, fique de pé. Que o corpo e o sangue de Cristo vos fortaleça e vos preserve na fé verdadeira para sempre. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe. Nós vamos orar. Querido Deus e Pai, por tua misericórdia nos trouxeste aqui na igreja para este momento de culto. Humildemente te agradecemos pela oportunidade maravilhosa que nos deste. Aqui relembramos que teu Filho Jesus Cristo, com sua morte na cruz, trouxe salvação para toda a humanidade e que precisamos testemunhar isso ao mundo com coragem. Fomos alcançados pelo teu amor, Salvador. E agora, quando retornamos para a nossa casa, suplicamos que nos acompanhes, a fim de que enfrentemos todas as situações da nossa vida com teu amparo e ajuda. Fomos mais uma vez perdoados e alimentados por ti na palavra e santa ceia. Ajude-nos a testemunhar a salvação para todas as pessoas que convivem conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Podeis sentar. Assim, irmãos e irmãs, nós chegamos ao final do nosso culto. Ficamos felizes por vê-los aqui e que Deus os abençoe ricamente. Também ficamos felizes e agradecemos pelos irmãos que nos acompanharam e ainda estão nos acompanhando de casa pela nossa transmissão no Facebook. Nós agradecemos também, o pessoal que nos auxiliou no culto de hoje, na música, o Ariel, a Kathleen, a Larissa, a Eunice. Nossa gratidão aí, sempre pelo apoio no culto, na transmissão, na música, na parte técnica, sempre isso requer alguns cuidados, Quanto mais aparelhagens, mais a gente precisa, e às vezes surgem alguns probleminhas, mas conseguimos resolver a tempo. E lembramos, nossas próximas atividades, culto na sexta-feira, às 19 horas, e também no sábado, às 19 horas, próximo final de semana, Então, nossos cultos nesses horários. Não sei se tem algum recado da diretoria, Tudo certo, Então, é isso, irmãos e irmãs. No culto de hoje seria realizada a oferta dos leigos, Então, mas ela foi esquecida ontem, aí ela será realizada no próximo culto, na sexta e no sábado, a oferta dos leigos. Então, é isso, irmão. Lembrando lá da nossa estante ali com livretos da Hora Luterana, então nós temos vários ali, com vários temas importantes, temas atuais, e que o objetivo é que nós possamos levar e entregar ali para alguém, um amigo, um conhecido, um livrete, é a nossa maneira, é uma maneira de testemunhar a sua fé, Então, entregue o material, temos ali devocionários, temos ali livretes que trazem temas como ansiedade, depressão, luto, Luto, também sobre sofrimento, recebemos essa semana, há 14 dias atrás, um livreto com o tema, Por que sofremos? Os sofrimentos que nós enfrentamos, por quê? O porquê deles, Então, é um bom material para você entregar a alguém e ali pode surgir ali um diálogo, uma conversa, Então, leve e entregue para alguém, Não deixe em casa, não guarde, Entregue, repasse. Ele tem que fazer uso dele. Mas então é isso, irmãos e irmãs, tenham todos aí um bom final de semana, um bom domingo, uma boa semana e até a próxima. Até o próximo encontro, Muito obrigado a todos. Eu fico lá fora para dar um tchauzinho, Deus abençoe a todos.